Olá pessoal, aqui é a Gabi, professora de Educação Física. Essa é mais uma aula destinada à terceira série do ensino médio, onde vamos abordar o tema hip hop. Objetivos da aula de hoje: retomada da aula do Centro de Mídias, que passou na sexta-feira anterior, e correção da última atividade. A habilidade abordada nessa aula foi caracterizar o movimento hip hop como expressão sociocultural, que é a mesma habilidade da nossa atividade. O hip hop é caracterizado por 4 elementos: DJ, o responsável pela produção musical; MC, o cantor; grafite, a arte visual do hip hop; e por último, b-boy e b-girl, que são os responsáveis pela dança. O breaking é um dos estilos de dança no hip hop, que é caracterizado por suas coreografias acrobáticas. O popping tem como característica a rápida contração muscular. No freestyle é onde ocorrem as batalhas de dança e rima. O locking tem como característica os movimentos secos, travados. Resumindo, o que tivemos no centro de mídia na semana passada? Os elementos do hip hop, DJ, grafite, MC e os dançarinos, e os estilos de street dance, popping, locking, breaking e o freestyle. Vamos agora à correção da atividade da semana passada. Questão 1. Essa é uma questão do Enem de 2014. Como é uma questão bem extensa, eu acredito que vocês já leram todas as questões, eu vou ler aqui a parte final, onde ele questiona o que é pedido na pergunta. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de... Alternativa A, lazer, gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas. Essa questão ela é falsa, porque lá no início do texto ele fala sobre a falta de cultura, a inexistência da cultura, aqui nesse trecho aqui eu estou marcando para vocês. Fala que surgiu como uma alternativa para um lazer que não existia. Alternativa B, fala sobre entretenimento inventado pela indústria fonográfica nacional. Essa alternativa também está incorreta. No texto, ele fala que essa é uma cultura periférica. Na alternativa C, ele fala sobre a subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes. Lembrando que essa palavra subversão, ela significa uma revolta, ao ato de derrubar, destruir, e no texto não é mencionado nada disso. Na alternativa D, ele fala afirmação de identidade de jovens que a praticam. Essa é a alternativa correta. Você consegue verificar que ela é correta nesse trecho do texto, onde ele fala da valorização da cultura negra. Questão 2, também é uma questão do Enem, essa é de 2011. Assim que eu olho a questão, o que chama atenção são as duas imagens. Primeiro, temos aqui uma pintura rupestre e segundo, temos um grafite. A questão pede exatamente a análise dessas pinturas.
Vou ler a partir desse trecho aqui. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como, ou seja, o que essas duas imagens têm em comum, apesar de serem tão distintas. Alternativa A. A preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. Apenas olhando essa imagem, eu não consigo afirmar que as duas são feitas com tintas naturais, por isso eu já elimino a alternativa A. Alternativa B. A inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos pré-estabelecidos. Essa questão eu não consigo afirmar se ela está rompendo o modelo pré-estabelecido ou não, porque ela não está mostrando qual modelo que existia antes. Por isso, já elimina essa alternativa também. Alternativa C. O registro do pensamento e das crenças na sociedade em várias épocas. Volto então para a imagem e vejo que elas têm em comum. Ambas representam pessoas em diferentes períodos, ou seja, representando a crença do momento em que ela foi pintada. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 3. Essa é uma questão de um vestibular de medicina. Considerando a imagem, infere-se que, ou seja, o que essa imagem significa? O que entende dessa imagem? Vemos que essa imagem é uma foto de uma pichação, onde há uma frase com uma crítica, uma frase de protesto. Vandalismo é a fila do SUS. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Essa é a frase que tem aqui na foto. Observando então a foto, vendo que tem uma pichação e uma frase de protesto, qual é a alternativa correta? O que significa essa imagem? Alternativa A. A pichação é uma expressão que dá voz aos excluídos, aos marginalizados dos grandes centros urbanos. Essa é a alternativa correta porque, através da pichação, os excluídos, as pessoas consideradas marginalizadas da sociedade, deram voz ao seu protesto, à sua crítica social. Por hoje é só, pessoal. Até mais!